Olá, o meu nome é Ricardo. Eu vou falar sobre um papo qualquer sobre política. Isso está no Estadão, né? E está na internet também, né? Quem quiser, tá aí a página da internet. Procuradoria pede abertura de inquérito contra Alckmin no STJ, com base da delação da Odebrecht. Executivos ligados à empreiteira relatam suposto repasse de 10,7 milhões a pretexto de contribuição eleitoral, com a ajuda do cunhado do governador de São Paulo, Ademar Cesar Ribeiro, em 2010 e em 2014. Qual é a ideia de estar falando sobre isso? É para que o leitor pense se o PSDB é um partido bom ou se é um partido ruim. Quem vai tirar as conclusões vai ser vocês, né? Se vocês acham o PSDB um partido bom, continue votando no PSDB. Então, continuando aqui, a Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu a abertura de um inquérito penal no Superior Tribunal de Justiça, STJ, contra o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSDB, para investigar acusações que lhe foram feitas por delatores da Odebrecht, em acordo de colaboração premiada. O inquérito, registrado em segredo de justiça, tem como relatora a ministra Nancy Andrighi. Perdão se eu estiver falando o nome errado. Nancy Andrighi. Alckmin usou o cunhado para pegar 10,3 milhões do setor de propinas da Odebrecht, dizem delatores. É interessante notar que o Odebrecht delatou um monte de partidos, né? Falou de vários partidos, né? E não foi só um só não, aí tem até uma lista aí circulando pela internet, né? E essa lista, vou te dizer que não é mentira, né? Por incrível que pareça, a lista, tudo que estão falando dos partidos é verdade, né? Se vocês parar para pensar, o PSDB, quem é o presidente do PSDB? Aécio Neves. Quem é o presidente do PMDB? Michel Temer, né? Se vocês verem a escala, né? Se vocês verem o contexto histórico das coisas que estão ocorrendo, realmente é complicado, né? Quem vai decidir, né, se o PSDB é um partido bom ou ruim são vocês. Quem vai decidir se o PMDB é um partido bom ou ruim é vocês. Lembrando que tem também o problema do PR, né, partido dos republicanos, né? O presidente deles também está envolvido num escândalo daqueles bem grande, que está na internet, está nas redes sociais, né? O PR tenta abafar, né? E é um negócio bem complicado. Continuando aqui o que está no estado de São Paulo, o pedido foi encaminhado na quarta-feira, dia 22, ao STJ, pelo vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, o responsável na PGR, por conduzir os inquéritos relacionados a esse tribunal, que tem a prerrogativa de processar governadores. Então, os fatos atribuídos por 3 delatores da Odebrecht ao Alckmin são de que ele teria sido o destinatário de 10,7 milhões repassados pelo setor de propinas da empreiteira, a pretexto de contribuição eleitoral, com a ajuda do cunhado do governador Ademar Cesar Ribeiro, que teria recebido pessoalmente parte desses valores. Os delatores são Benedito Barbosa da Silva Júnior, Carlos Armando Guedes Pascoal e Arnaldo Cumprindo de Souza e Silva. Na decisão de abril, em que encaminhou o caso ao STJ, ainda como petição sem pedido de abertura de investigação, o ministro Fachin assinalou que os delatores relataram que o grupo Odebrecht teria repassado ao então candidato Geraldo José Rodrigues Alckmin, filho, atual governador do estado de São Paulo, a pretexto da contribuição eleitoral, 2 milhões no ano de 2010 e
e 8,3 milhões no ano de 2014, todas somas não contabilizadas. Quando os fatos foram revelados em reportagem exclusiva do Estado de São Paulo, no dia 11 de abril, Geraldo Alckmin negou as acusações. Jamais pedi recursos irregulares em minha vida política, nem autorizei que fizessem meu nome. Jamais recebi um centavo ilícito. Da mesma forma, sempre exigi que as minhas campanhas fossem feitas dentro da lei, disse ele, né? Com a palavra da defesa de Geraldo. Procurada, a defesa do governador disse que tomou conhecimento do pedido de abertura de inquérito, mas que não tinha obtido acesso aos autos e não soube que está sendo alegada pela PGR. O advogado José Eduardo Alckmin disse que se manifestará após ter acesso ao inquérito e disse não ter informação sobre se já houve autorização por parte da relatora Nancy Andrighi. Olha, isso aqui é uma parte do Estadão, mas se a gente for avaliar o cenário político de tudo que está acontecendo hoje, né? Porque o país está desse jeito, a gente vai perceber que as privatizações, né, de indústrias e de terras, indústrias, um exemplo acompanhando o Vale do Rio Grosso, né, que gerou milhões de desempregados. Já no tempo de Fernando Henrique já tinha uns 10 milhões e agora já está ultrapassando aí os 20 milhões de desempregados, ou 21 milhões, só que a mídia só fala em 13 milhões de desempregados, né? Então todas essas privatizações que ocorreram no PSDB e no PMDB gerou desemprego de milhões de pessoas, né? Ou seja, o PSDB e o PMDB, para quem conhece um pouquinho de história, né, dilapidou o patrimônio que foi construído por outros presidentes. Isso é a minha visão. Claro que outra pessoa pode ter outra visão, né? Eu, na minha visão, esses dois partidos destruíram o patrimônio que todos os outros presidentes lá no passado construíram. Por isso a pergunta, se o PSDB é um partido bom ou um partido ruim, se o PMDB é um partido bom ou um partido ruim. Quem vai decidir é o povo, né? Mas isso precisa ser bem pensado, né? E agora vem com esse problema do PR, né? O presidente do PR também está aprontou aí algumas aí que o pessoal está tentando abafar o caso. Então o povo tem que saber realmente em quem votar agora, né, para as eleições para presidente, né? Estão querendo abafar a Lava Jato, né? E muitas outras coisas acontecendo. Bem, era isso que eu queria fazer falando, né? Apenas li uma parte do Estadão que eu achei interessante, né? E era só isso, e obrigado.